Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A santa paz de Deus com todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Passando aqui, gente, primeiramente eu vou gravar esse vídeo. Primeiramente eu gostaria de falar para vocês assistirem até o final, assistirem todos os anúncios. Se puder se tornar membro do meu canal, se torne membro, por favor. Falta isso aqui, gente. Eu achei que faltava tanto para eu receber. Gente, tá raspando, raspando. Se um tanto de pessoa assistir todos os anúncios, eu acho que eu consigo bater, tá? Porque eu recebo pelos anúncios, pelos membros, né? Então, dá like, gente, porque o like conta muito pro YouTube, ele recomenda para mais pessoas. Caiu para você esse canal que você não conhecia? Caiu de paraquedas no canal? Se inscreva, gente. Assista os nossos vídeos. Assista a história da nossa vida, tá? Eu já devo ter praticamente uns 500 vídeos aí em 2 anos. Eu sei que é muito para vocês, mas começa a assistir agora para frente. Eu vou repetindo sempre alguma coisa, como hoje será um Senta que lá vem história, que é um resumo da minha vida, tá? Eu senti de fazer um resumo em agradecimento a Deus por tudo que eu passei e eu quis compartilhar com vocês esse resumo, tá? Para quem não me conhece, vai chegar agora, meu nome é Sônia, o nome do meu canal é Começando aos 60, comecei ele aos 60 anos, vou fazer 63 esse ano, tenho um filho especial de 37 anos, vai fazer 38 anos o mês que vem já, o meu baby, 38 anos, acamado, totalmente dependente, tá? Chama Marcos Paulo, é o meu anjo sem asa, é o nosso companheiro, então vive eu, meu esposo e o meu filho. Meu esposo tem 71 anos e nós temos 42 anos de casado. Louvado seja Deus, tá? E ele é o meu ajudador, é o que cuida do meu filho. Depois que as minhas filhas casaram, ele aposentou, eu continuei trabalhando, faz 1 ano só que eu aposentei, e ele já faz 25 anos que ele aposentou. Então ele assumiu o meu filho, tá? Ele assumiu totalmente e sempre assumiu, né, gente? Mas ele trabalhava. Aí quando as minhas filhas casaram e eu precisei continuar trabalhando e ele ficou em casa, então ele assumiu totalmente a cuidar do meu filho. Eu ajudo? Ajudo sim. Mas tem vezes quando eu vou lá, ele já fez a parte dele, já trocou, já cuidou, já deu leite, já deu almoço e eu nem vi, tá? Mas Deus é bom. Pessoal, então é para vocês que estão chegando agora, que ainda não me conhecem, Deus tocou no meu coração para abrir esse canal, tanto da parte espiritual quanto da parte médica, porque eu fui diagnosticado, depois eu falo para vocês com que eu fui diagnosticado por causa lá do meu passado, tá bom? Mas não vamos viver de passado, né, gente? Quem vive de passado é museu. É o seguinte... Vocês sabem, quem já me conhece, já me segue, já é meu amigo aqui, eu não gosto de falar inscrita, nem gosto de falar seguidores. É meu amigo aqui, minha amiga, sabe que eu nasci de uma família muito pobre. Gente, esse vídeo vai ficar longo, tá? Porque é um Senta que lá vem história. Por favor, assistam até o final. Por favor, me ajude. Quem sabe esse vídeo vai fazer eu receber esse próximo pagamento. Eu só dependo de vocês estar me ajudando. Conto muito com a ajuda de vocês. Então, eu sou a filha mais velha de uma família muito pobre. Gente, muito sem estrutura. A minha mãe era maravilhosa, o meu pai mais alcoólatra. Talvez alguém vai assistir esse vídeo e não vai aceitar, mas é a realidade, fui eu que vivi. Quantas vezes eu fui no boteco buscar garrafas, não sei nem se pode falar aqui, de pinga, para ele. Eu criança, gente, naquela época podia buscar, sabe? Então, hoje não pode mais, mas naquela época podia. Quando a minha mãe implicava muito para ele não ficar nos bares, aí ele pedia para eu estar buscando. Então era assim, todo o tempo que estava em casa estava bêbado, estava alcoolizado. E naquela fase, aí nasceu
né? Eu nasci primeiro, daí 3 anos nasceu meu irmão, daí 4 anos nasceu meu outro irmão, e daí 2 anos nasceu o outro irmão. Então sou eu de mulher, da parte do meu pai e da minha mãe. Depois tem a minha irmãzinha, que meu pai casou de novo quando a minha mãe faleceu, e tem a minha irmã com 23 anos. Gente, era muita pobreza. Eu não sei se eu falo dificuldade. A minha mãe deixava eu, com 11 anos, com 3 crianças pequenas, que 2 mal andavam. Eles não andavam de tanta necessidade que tinha, gente. Eles só tinham barriga e as perninhas fininhas. E eles não andavam, gente, aos 11 anos de idade. Eu tinha que fazer comida, eu tinha que dar banho. Naquela época, as roupas eram todas de saco, de açúcar, saco alvejado, que nem era alvejada, minha mãe que alvejava. Era lençol, era calcinha, era vestido meu, era roupa do meu pai, era roupa dos meus irmãos, tá? Quando Deus preparava, minhas tias trabalhava de doméstica, ganhava bastante roupa das patroas, minha avó e a minha tia era costureira, fazia, reformava, dava uma troquinha, né, de roupa velha, fazia roupa nova pra gente, tá? E por meu pai ser daquele jeito, né, ele foi criado daquele jeito, ele foi criado sem mãe. Eu nunca culpei sim, culpei muito meu pai, até eu entender que a culpa não era dele. Ele foi criado sem mãe, nunca teve um amor de pai, um amor de mãe. E então, gente, é o que ele sabia. O que ele fazer era, né, encharcar. A minha mãe ficava nervosa e em mim. Eu era mais velha, eu tinha que ajudar. A raiva dela, hoje eu entendo, a raiva dela, ela descontava em mim, que era mais velha. Porque ela chegava do pau de arara, gente, da roça. Eu tinha dado banho nos meus 3 irmãos e tinha dado o que tinha de comer, um arrozinho branco, para eles comerem. Mas a casa tava toda bagunçada, se bem que mal tinha alguma coisa dentro de casa, né? Mal tinha. Porque eu dormi com meu irmão até os 13 anos de idade. Quando eu fiquei mocinha, que a minha mãe arrumou, ganhou uma outra cama usada, armou na sala para eu dormir separado, para eu não dormir daquele jeito junto com meu irmão de 13 anos. Pra vocês terem noção. E a gente não tinha, gente, como é que fala? Malícia. A gente não tinha malícia, sabe? E aí, gente, a minha mãe, meu pai vendo a minha mãe nervosa e me batendo porque eu não tinha cuidado da casa, ele falava pra mim: agora você vai lá no tanque, lava toda a sua louça, lava a louça, gente. Era os caldeirão que trazia da roça, uma ou 2 panelas, um copo, se tivesse. E veio aqui no banco, não tinha cadeira, no banco de madeira, onde eu estou sentado, com a cinta na mão, que você vai levar outra surra. Gente, eu estava na 5ª série, eu precisei sair da escola porque eu não conseguia sentar. Todo dia eu ia pra escola com as pernas sem pele. Gente, era violência mesmo. Mas eu não culpo meu pai, já culpei muito. Não culpo meu pai. Sofri muito com a morte do meu pai, sofro até hoje com a morte da minha mãe. Depois se transformaram, se enchendo da água pro vinho. Depois que tudo cresceu, tudo se ajeitou. Então, aos 13 anos de idade, gente, eu carregava com a minha mãe na roça, as crianças ficavam sozinhas. Meu irmão de 11, meu irmão de 10 anos, passou a tomar conta dos meus 2 irmãos menores. E eu ia com a minha mãe pra roça. Eu carregava balaio, quem sabe o que é cesto de bambu? Balaio de bambu. Magra, gente, eu era pele e osso aos 13 anos. De 46 quilos de milho nas costas, ficava na carne viva. Ai de mim se não carregasse. Se chegasse em casa, a minha mãe reclamasse de alguma coisa que eu não ajudei ela na roça, mais surra. Mais surra. Então, gente, foi uma infância muito violenta. E pra quem já sabe, eu também fui abusada pelo vizinho, tá? Infelizmente, uma família boa, que eu tinha amizade com as filhas dele. Ele era super amigo do meu pai, mas ele aproveitava as horas, né, de oportunidade, que ele se achava, né, que ele tinha oportunidade, e ele abusava de mim. Isso é um trauma, gente,
que por mais que eu fale, eu perdoei esse homem ainda é vivo, eu perdoei ele. O meu pai, quando ficou sabendo que eu tinha 54 anos, queria ir lá, gente, fazer justiça com as mãos. Eu falei, tá ficando doido? Não. E o que aconteceu, gente? O meu sonho, desde os 12, gente, eu tô assim porque eu estava orando e quando eu oro eu choro muito na presença de Deus, tá? Eu estou bem, nariz está escorrendo, mas porque eu estava chorando, eu estava agradecendo a Deus por tudo, antes de gravar meu vídeo. Então, gente, o meu sonho sempre foi ser mãe. Sempre foi ser mãe. Eu já tinha o nome da Sheila com 12 anos de idade. Eu falava, eu vou ter uma menina e vai chamar Sheila. Não sei onde eu arrumei esse nome. Vai chamar Sheila. E quando eu casei, veio a Sheila. Com 11 meses de casado. Eu casei, já engravidei. Quando eu ia fazer, 15 de agosto a Sheila nasceu. 20 de agosto eu fiz 11 meses de casado. Assim, casei e já engravidei. Casei virgem, viu, gente? Apesar dos abusos, Deus me guardou que não eram abusos mais diferentes, né? E mais psicológicos também. Mas tinha umas coisas muito horrorosas. Mas não chegou a me afetar nessa parte, tá? Na parte sexual. E, gente, veio a tão sonhada filha. Uma princesa, nasceu com 4 quilos, 52 centímetros. E a hora que meu marido não queria colocar o nome de Sheila. Não queria, ele queria escolher um nome. Mas a hora que ele foi no berçário, gente, ele entrou sem autorização no berçário para ver, porque eu tava dopada, eu não sei o que aconteceu, me doparam e eu só lembro do choro dela e depois eu acordei só no outro dia, no domingo. Ela nasceu num sábado às 6 horas da tarde. Eu lembro dele me chacoalhando e falando que entrou no berçário, que viu o meu nome, desembrulhou aquela menina, que era muito linda e que ela tinha cara de Sheila. Eu lembro, gente, como se fosse hoje, que ela tinha cara de Sheila. Então, aí veio a Sheila. E ele queria outro. Aí, o que aconteceu? Eu já tinha menina, o meu sonho era ser mãe de um filho homem, tá? Eu queria ser mãe dos dois sexos, mulher e homem. Como a Sheila já tinha nascido e ele queria outro, eu tinha que ficar me policiando para não engravidar. A Sheila tinha 3 meses, ele queria que eu engravidasse. E eu falando que não. Quando a Sheila estava com 1 ano e 4 meses, eu engravidei. E naquela época, estava começando as ultrassonografia, né? Gestacional, para gestante. Da Sheila eu paguei, falou o sexo. Da Michele, foi pelo convênio, não falou o sexo. Fiquei sabendo na hora que nasceu. Eu fiquei muito revoltada. Porque eu tinha certeza que era um menino, gente. Eu comprei tudo azul, vocês têm noção? Banheiro azul, carrinho, tudo azul, gente. Que eu achei que era um menino. Deus já me deu a menina, vai cumprir o meu sonho, vai me dar um menino. Nasceu aquela branquela de novo, com 3,7 kg de trampo, quase 3,8 kg, 50 centímetros, mais uma princesa. Só que eu peguei birra dela, não deixava ela mamar no meu peito no hospital. A pessoa das enfermeiras vinha quase me bater. De tanto que essa menina gritava, pegar no meu peito, meus peitos vazando leite, que eu parecia uma vaca leiteira, e eu não deixava. Gente, vai ficar muito grande esse vídeo, mas eu quero que vocês assistam. Por favor, é uma história. Gente, e aí veio a Michele. Mas foi só aquela passar, sabe, a anestesia. Logo eu já amava, gente. Aceitei que era outra menina. Quando a Michele tinha 39 dias, a minha vesícula sulfurou, que fala? Acho que é suporou, sei lá. Minha vesícula, gente. Voltei pro centro cirúrgico aos 41 dias de cesárea. Foi 23 pontos no abdômen. Operei a vesícula. E tive que parar de dar mamar pra Michele. 2 crianças pequenas, uma de 2 anos e uma de 40 dias. Minha mãe que olhava. Por isso que eu falo que tudo transformou. Minha mãe foi minha ajudadora. Aí, gente, quando a Michele tinha 11 anos, gente, eu fiquei muito magra, eu fiquei muito acabada com essas 2 cirurgias, sabe? Fiquei muito ruim. Eu comecei a passar mal. A minha menstruação não veio,
Veio dia 12 de agosto, dia 12 de setembro, não. Dia 14 de setembro foi o aniversário de 1 aninho da Michele. E eu já falei pra todo mundo, gente, eu estou grávida. Não, você tá ficando doido? Tô, eu já sabia, gente. Me conhecia. Fazia 2, 3 dias que eu tava atrasado. Antes de atrasar, eu já sabia que eu tava grávida. Gente, tá parecendo, tá coisando meu queixo, porque eu improvisei aqui em cima pra não pôr no tripé. Eu tô sentada aqui na minha mesa. Vocês estão vendo lá atrás, né? Meu micro-ondas bagunçado. Aí, pessoal, eu comecei a passar mal. Fiquei um mês passando mal. Quando foi no comecinho de outubro, meu marido faz aniversário dia 5 de outubro, eu falei pra ele, eu não aguento mais, vomitando, e não ia no médico. Ele chegava do serviço, eu entrava no banheiro, mas eu chorava pra ele e falava pra mim, você não está grávida, você tá preocupada, mas a menstruação, nada. Aí antes de dar 2 meses, né, que seria 12 de outubro, eu acho que no comecinho de outubro, eu fui, acho que minha mãe me levou no médico. E eu fui, gente. Expliquei pra ele, falei que eu tava passando muito mal do estômago, que eu tava nervosa, que não sei o que, que eu tava com gastrite. Não, eu dei meu diagnóstico pro ginecologista. Ele falou, então tá bom, amanhã de manhã você colhe esse vidrinho de xixi, leva lá no laboratório, que era tudo do convênio, e à tarde, 4 e pouco, você volta pra eu ver o resultado. Mas nem precisou. Porque naquela época eu não fazia esses testes de farmácia. Fiz o xixi no vidrinho, levei no laboratório. Eu não sei porque aquele bem abençoado laboratório deu a carta pra mim do resultado, grampeada, e junto grampeado um envelopinho pequeno. Eu falei, esse envelopinho aqui não é do exame não, eu vou abrir. E o meu nome, eu vou abrir. Arranquei ele do envelope, abri, quando eu abri, era um cartãozinho com a mamãe, com o bebê, e estava escrito um monte de coisas bonitas, e o grupo Policlínica de Ribeirão Preto te parabeniza, parabéns, você vai ser mamãe. Eu já cheguei lá chorando, gente, no consultório. O terceiro filho, a Michele tinha 11 meses, eu já estava grávida. Aí eu já não queria mais menino. Falei, não vou nem falar que eu quero menino. Gente, comprei tudo cor-de-rosa. Vocês falam que eu sou dos avessos. Tem o Marcos Paulo tomando banho na banheira cor-de-rosa. A sorte que o meu marido foi sozinho na loja e comprou um carrinho marrom, caramelo. Esse carrinho de passeio, pra ele. Senão eu ia comprar tudo cor-de-rosa. E ainda bem que roupa eu comprei cor neutra. Verde água, amarelo, branco, essas cores. Aí, gente, na hora que foi nascer, aí quando aconteceu um negócio. Naquela época não tinha eleição para presidente da República. Então eram as Forças Armadas que tomavam conta. E aí foi o primeiro ano que o pessoal lá de Brasília elegeu um presidente. E elegeu o Tancredo Neves. E eu e meu esposo, tinha televisão na época, a gente não era evangélico, a gente apaixonou pelo Tancredo Neves. Ele era de Minas Gerais, né, gente? Apaixonou pelo Tancredo Neves e nós ficamos apaixonados pelo nosso presidente. Gente, mas era uma loucura. Vocês não acreditam. Gente, quando foi dia 20, o Marcos Paulo parto, a data prevista, a DPP dele, que é a data prevista do parto, estava para 12 a 19 de maio. 12 a 19 de maio. Meu marido foi comigo no médico, pagou a laqueadura, pagou o parto, pagou tudo. Pra eu parar. Eu tinha convênio, mas ia pro convênio, um SUS, que é hoje, na época era INPS. O meu médico atendia nos 2 lugares. Ao invés de eu escolher o Hospital Ribeirânia, que era o convênio, eu escolhi a Beneficência Portuguesa, onde a Michele nasceu. Gente, e eu fui pra lá. Aí, quando foi dia 21 de abril, nós acordamos de manhã, era feriado, né, 21 de abril, meu marido não ia trabalhar. Ele esqueceu de desprogramar o despertador, e quando o despertador tocava, o rádio dele ligava. Ele tinha um rádio que ele tinha feito, ele é formado em rádio, telecomunicações, rádio, televisão, essas coisas, né, quando ele era moço. Hoje ele só mexe. Mas não, ele fez um rádio, gente, quando ele fez o curso. E acho que ele tem esse rádio até hoje. Então o rádio ficava na cozinha.
O despertador despertava no quarto, o rádio ligava lá na cozinha. E o rádio ficava ligado. Aí não deixava a gente dormir mais, 5 e pouco da manhã. Aí deu a notícia que o Tancredo Neves tinha... Ele ficou doente, antes de assumir, tomar posse. Ele ficou doente, que ele tinha falecido. Gente, mas na hora me deu uma crise de choro. Eu fiquei desesperada. Aí começou, gente, contração, perda de líquido, contração, perda de líquido. Eu ia para o hospital, meu médico estava viajando porque 1º de maio era feriado. Ele era de Fortaleza, ele estava para lá com a família. E aí tinha uns bolivianos, plantonista no hospital do INPS lá, que hoje é SUS, né? Falava que era prematuro, que não estava na data prevista e eu não tinha dilatação. Eu não tinha mesmo, gente. Foi 3 cesáreas. E mandava embora para casa, gente, eu com dor, eu com dor, eu com dor, eu com dor. Gente, ó, foi Deus que nos guardou. Tudo é Deus que nos guarda. Aí, pessoal, o que aconteceu? Quando foi dia 30 de abril, ele chegou, meu médico chegou. Aí eu fui lá. Aí, a hora que ele não falei nada, marquei uma consulta e fui. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Chamava de minha nega. Tudo bem, minha nega? Nortista, né? Tudo bem. Aí eu deitei, ele foi medir minha barriga. Aí ele ficou assim e falou, epa, você tá com contração. Aí eu fui explicar pra ele. Ele falou, não, já era pra ter tirado essa criança, ó, a 3ª cesárea. Já era pra ter tirado. Não te pediram ultrassom, não te pediram nada? Eu falei, não, doutor, só mandava ir pra casa. Aí ele pegou e falou assim, então faz assim, ó, vai pra casa agora, deita e não levanta nem pra ir no banheiro. Amanhã é 1º de maio, é feriado, segunda-feira, dia 2, 8 horas da manhã, você vem aqui, faz um ultrassom, era lá mesmo, na clínica lá. E às 4h30 você volta com o resultado. Dia 2 de maio, volta com o resultado. O que aconteceu? Meu irmão foi comigo de manhã, tava de férias, esse irmão, depois de mim, foi comigo, meu marido estava trabalhando, não podia faltar. Ele foi comigo e fez a ultrassom e eu perguntei para a doutora, doutora, dá para ver o sexo? Eu não tô aqui para ver sexo, eu tô aqui para ver como que tá a criança. Educadinha assim, pelo convênio. Não falei nada. Vim para casa. Só que aí, gente, o que eu fiz dia 1º? Eu lavei minha casa inteirinha, eu pus tudo em ordem, roupa, pus tudo, gente. Eu não fiquei de repouso. Eu fiz tudo porque eu sabia que ele ia nascer. Com o doutor João Pacheco, que era meu médico, já tinha feito o parto da Michele, e eu sabia que ele ia nascer. Aí eu peguei e falei assim, ah, meu Deus, eu vou limpar tudo, porque o meu marido foi buscar a mãe dele, pra ficar com as crianças, pra mim, pra ajudar minha mãe. Aí eu fui, fiz a ultrassom, né, a médica foi educadinha assim, aí quando foi à tarde eu levei, aí ele olhou pra mim e falou, minha nega, vamos tirar essa criança hoje? Já era 4 e pouco da tarde. Falei, doutor, de noite? Fazer cesárea de noite? Não quero não, deixa pra amanhã cedo. Aí ele falou assim, filha, não deixamos pra amanhã o que podemos fazer hoje. Sai daqui agora. Aí ele catou o telefone, ligou lá na beneficência, na ginecologia, falou com a funcionária, tô mandando uma paciente aí, prepara ela o mais rápido possível, que eu vou acabar de atender as pacientes que tá aqui, já subo aí para fazer a cesárea. Tem que nascer hoje, agora, se fosse possível. Mas eu nem me toquei. O meu irmão veio para casa buscar toda a documentação, porque sem a carteira de trabalho do meu marido não internava, mas ele falou pra moça me preparar. Quando foi 6 horas da tarde, gente, eu sentada numa cadeira, ele chegou. Quando ele me viu, você tá aqui ainda? Eu falei, tô, doutor. O meu irmão voltou pra... Tudo de circular, gente, tudo de ônibus. Naquela época a gente não tinha carro, não tinha táxi, não tinha nada. Eu fui a pé, gente, mais longe. Gente, pensa, eu acho que uns 3 quilômetros a pé, de subida, no sol quente, segurando no muro, porque eu já percebi que eu já não tava mais bem. Eu já não tava bem. Aí nasceu. Ele ficou muito louco. Ele falou assim, a mãe tá correndo risco de vida. Eu não sei nem se a criança tá viva. Aí que eu fui acordar. Aí a moça já veio, sabe, me preparou. Naquela época fazia tricotomia, que fala, né? Que é depilar, punha sonda, sabe, na bexiga antes da anestesia.
E ele foi empurrando, gente, foi empurrando aquela maca pro centro cirúrgico. Quando ele abriu a porta do centro cirúrgico, estava aquela bagunça lá dentro. Só tinha 4 salas de cirurgia e as 4 estavam sujas. Ele começou a gritar, falou que ia me operar na recepção ali dentro, ali fora. Não tinha um médico para ajudar ele, não tinha um pediatra. E esse médico desesperado, acho que ele viu que eu estava partindo. Ele viu. E ele naquele desespero, até que e aí eu escutava balde de ferramenta e balde, aquela gritaria, até que uma falou, doutor, desocupei uma sala. E ele foi. Não tinha pediatra. Não, e aí nisso meu marido e meu irmão já estavam lá na porta, pro lado de fora do centro cirúrgico. Nasceu. Menino! E não chorou. Falei, glória a Deus, né? Deus cumpriu o meu sonho, que é um menino, né? Agora eu já tenho 2 meninas, não vou ter mais, porque vai laquear. Então eu não vou. Agora eu tenho 2 meninas e um menino. Glória a Deus por isso. Não chorou. Nasceu da cor disso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Opa! Opa, gente. É que eu tô improvisada. Da cor disso aqui, gente, ó. Eu até assustei. Falei, epa, esse menino é meu filho. Esquisito, né? Meu marido é branco do olho verde, o menino nasceu azul. Puseram ele em cima de uma pedra. E eu escutava, gente, o ruim. Eu escutava assim, pediatria, centro cirúrgico urgente, pediatria, centro cirúrgico urgente. Nada, não apareceu um. Tinha um residente lá que ajudou a fazer a cesárea, sabe? Eu escutei quando o médico falou, o doutor falou pro anestesista, que a gente fazia parte de um grupo da Igreja Católica, e o anestesista era amigo nosso. Até esqueci o nome dele. Falou pra ele assim, a mãe ou a criança? Ele falou assim, a mãe, porque ela tem mais duas filhas. Ele sabia, ele me conhecia da igreja. Eu falei, meu Deus, mas eu não conseguia entender, gente. Eu era tão lerda que eu não conseguia decifrar. Eu achei que ele estava conversando um outro assunto. Tirou o menino, ele não chorou. Doutor, por que ele não chora? Para de conversar, eu tô tentando, você está com uma hemorragia interna, eu tô tentando estancar a hemorragia. Para de conversar. E eu falava, mas meu filho não chora, deixa eu ver ele. Não, o homem não chora. Você não sabia que o homem quando nasce ele não chora? É só menina? Eu achei que era verdade. De repente, gente, eu ouvi uma gritaiada dentro do centro cirúrgico e a moça embrulhada nele com um pano. Eu vou falando, vou mostrando pra vocês, gente. Um pano desta cor, azul marinho. Pano de centro cirúrgico, quem conhece, trabalha em centro cirúrgico, no passado sabe. Falando assim, doutor, tá fazendo xixi, doutor, tá fazendo xixi. Aí, gente, correram com ele, meu marido tava na porta, ela só falou assim, é um menino, mas o senhor não pode ver agora. Já foi com ele pro necrotério, ó. Foi com ele pro... Ela tava pegando pra ir pro necrotério. Foi quando ela viu que ele tava fazendo xixi. Aí já foi pro CTI, foi entubado, puseram um monte de aparelho, conseguiram reverter, né, aquela parada que ele tava. Ele teve mais 2, né? Depois, quando meu marido foi ver, meu marido falou, nossa Deus, o que será o fim disso? Não tinha mais aonde ter aparelho. Entubado, aquele trem apitando, sabe? E eu lá, né, anestesiada. Aí eu via que todo mundo ia lá ver o nenê, todo mundo ia ver o nenê, levava o nenê para as mães ver, que tinha ganhado depois de mim, não levava o meu. Até que uma enfermeira muito amorosa, muito educada, uma enfermeira. E a médica dele chamava a doutora Maria do Carmo, uma baixinha, magrinha, que estava tomando conta dele na CTI. Ela foi levar os nenê para dar mamar, que naquela época não ficava com a gente, ficava no berçário. Eu falei, moça, depois você traz meu filho para eu dar mamar para ele? Meus peitos tá cheio. Ela pegou, virou pra mim e falou assim, você não sabe, não? Eu falei, sabe do quê? Seu filho tá morto. Seu filho não vai sobreviver, não. Você não sabe o que aconteceu na hora que nasceu? Gente, eu queria chorar, eu não conseguia, eu fazia só assim, ó. Eu não conseguia chorar. Aí acho que ela viu que ela tinha... As mães que estavam lá ficaram revoltadas com ela. Ela saiu correndo e chamou a médica. Aí a médica veio e puxou uma cadeira do lado da minha cama. Diz que tinha tentado ligar para o meu marido o tempo todo. Já era tarde do outro dia, esperando meu marido chegar para visita. E ninguém tinha falado com ele. Aí a médica veio explicar o que aconteceu. Tudo bem. 12 dias... Ele veio para casa, teve mais 17 internações. E daí, gente, começou a manifestar
o meu problema de depressão. Eu contei tudo isso para você para chegar nisso aqui, tá? Quando não era ele que estava no hospital, era eu. Quando não era ele, era eu. Eu parava de respirar do nada. Eu sufocava, meu marido tinha que sair correndo comigo, ficava no oxigênio no hospital e não tinha nada. Até que o médico falou que ia me internar num hospital, num sanatório. Foi quando eu comecei a tratar com um psiquiatra. E eu, gente, fiquei até meses atrás, em cima de uma cama, com crises e crises e crises, aí melhorava, vinha a crise, porque eu vivia de passado. Eu vivia lá da minha infância, eu vivia lá da onde eu fui abusada, eu vivia, sabe? E 35 anos de crente, servindo a Deus, tudo errado. Porque eu não perdoei, eu vivia de passado, eu só olhava para trás, eu não olhava para frente. Porque, Senhor, que o meu sonho era ter um filho homem, o Senhor me deu ele desse jeito, eu não aceito, sabe? Eu tratava ele bem, mas eu era revoltada com Deus porque que ele me deu daquele jeito, sabe? Aí, gente, ontem eu escutei uma coisa, por isso que eu tô gravando isso pra vocês, vocês vão até assustar. Uma pessoa que tem uma filha também especial, e ela também fez a mesma coisa, passou por tudo que eu passei, e foi um grande conselho pra mim ontem, e ouvi o tanto que eu já mudei. Meu Deus, como que eu mudei, gente? Eu sei que eu mudei, eu sei. Tem dia que eu tô deprimida? Tem, gente. Tem dia que eu não tô legal. Mas aquela revolta, aquelas coisas, gente. Eu fui diagnosticada com transtorno bipolar afetivo da infância, porque eu não tive amor na infância, só tive violência. Eu fui diagnosticada com transtorno de humor borderline. Eu fui diagnosticada com demência. E eu fui diagnosticada com depressão. E com fibromialgia, que caminha junto com a depressão. Vocês acham que era para eu estar aqui? Agora eu pergunto para vocês. Era para eu estar aqui? É Deus ou não é Deus na minha vida? E eu vivi de passado 30 anos em cima de uma cama, me martirizando, me cobrando Deus. Sabe? Não, gente, é a vontade de Deus. Sabe, eu vivia só olhando para trás, como ela falou ontem. Eu tava igual a mulher de Ló, sabe? Que olhou para trás com pena e virou uma estátua de sal. Eu tava desse jeito e eu não queria ser, eu não quero mais ser estátua de sal, viver de passado. Eu não quero mais. Por isso eu vim fazer isso com vocês. Um resumo da minha vida. Já deu 32 minutos, até achei que foi pouco, eu achei que ia dar 1 hora, mas como vocês são muito amigos, vocês são minha família, vocês vão ouvir a minha história e vai comentar a minha história. Gente, hoje aos 62 anos, eu fui convidada, gente do céu, eu choro e meu nariz não para de escorrer, e eu fui convidada, gente, eu passei no Enseja, praticamente, tirei o 3º colegial, da 4ª série, uma prova que eu fiz. Posso fazer faculdade, se Deus preparar e for da vontade de Deus, eu vou fazer uma faculdade. Posso não fazer 4, 5 anos, bacharelado, mas um tecnólogo eu vou fazer, que é 2 anos. Gente, se for da vontade de Deus, gente, hoje eu aprendi isso, eu não faço nada se não for da vontade de Deus. Nada, nada, nada. Antigamente eu vou fazer e vou fazer. Só quebrava a cara. Hoje não. Se Deus preparar, for agradável aos olhos de Deus, o meu sonho, se o meu sonho for o sonho de Deus, aí sim. Se não, não. Porque de repente o meu sonho não é o dele. Então, gente, eu vim falar para vocês, parem de viver de passado, parem de pensar no passado, parem, porque se vocês... A minha infância, eu não falei nada aqui para vocês ainda do que eu passei, eu só resumo, é um resumo do que eu sofri, do que eu passei. A dor mais triste de uma criança de 11 anos, era tão bonito, gente, a minha mãe sentava os 4 filhos e o pai alcoolizado na ponta, e ela vinha com a panelinha do fogão a lenha, punha um pouquinho em cada prato, e eu, mais velha, meu pai estava alcoolizado, ele não via, eu, mais velha, via ela na janela, de costa pra gente, chorando, comendo a rapa da panela.
comendo a rapa da panela. Eu acordava de noite, eu não dormia. Eu amadureci muito rápido. Eu escutava o choro dela, de fome, para não deixar os filhos passar fome. A minha mãe chorava de fome. Nós levantava de manhã, era um pouquinho de café preto para cada um. Não tinha um leite, não tinha um pão. 9 horas, nós já estava desesperado para comer um pouquinho de arroz. E tinha que ser só aquilo, gente, porque se passasse, não dava até no domingo, quando eles recebiam do pau de arara lá da roça para comprar para a semana de novo. Então, gente, e tudo isso eu passei. Eu amadureci com muito sofrimento. Muito sofrimento. Ainda bem que eu casei com uma pessoa maravilhosa. Deus ouviu. Eu falava, eu nunca vou namorar, eu nunca vou casar, eu não quero a vida da minha mãe pra mim. Eu não quero casar com bebum, eu não quero casar com quem trabalha em pau de arara, nada contra isso, gente, mas todos eles bebia. Naquela época, eu falei, eu não quero essa vida, criar filho passando fome, eu não quero pra mim isso, eu prefiro morrer solteira. Gente, Deus me deu meu esposo de presente. Esse dia eu abracei ele e falei, na hora mais difícil da minha vida, Deus trouxe você na nossa vida, porque através dele, gente, ele já tinha emprego, ele já tinha casa, ele tinha 28 anos, entendeu? Era uma pessoa de responsabilidade, de cabeça feita, porque o pai morreu, ele deixou ele com 24 anos, assumiu a casa toda. Ele que assumiu a casa com os irmãos pequenos. O caçula tinha 12 anos. Eles respeitam ele como se ele fosse, sabe? Principalmente o mais novo. Então, eu agradeci ele, porque através dele ter ido lá na minha cidade, que ele já morava aqui, ter me conhecido, me pedido em namoro. Namoramos 1 ano e 8 meses, foi meu único namorado. Porque na hora que ele falou onde ele trabalhava, o que ele fazia, onde ele morava, o Senhor, eu senti no meu coração, é esse, é do jeito que eu queria. Através dele, gente, casei em setembro, outubro, novembro, dezembro, eu casei dia 20 de setembro, dia 2 de dezembro, ele trouxe minha família para cá, para morar numa varanda da minha tia, com 3 meninos. E eles foram trabalhando, fizeram a guardinha naquela época, a guarda mirim. E eles mesmos falam que através do meu esposo, Deus mudou a vida deles. Hoje são todos casados, têm as suas casas, meu irmão é advogado. Esse que é advogado falou, tudo que eu sou hoje, eu agradeço a você. Gente, desculpa. Então, gente, não vivam de passado, peçam a Deus. Tem tanta coisa boa pela frente, não tem só coisa ruim lá atrás, gente. Deus vem com a providência, Deus tira nós por cima. Esse é um resumo da minha vida. E o meu esposo me suporta há 42 anos, já sofreu demais comigo, porque eu fiquei muito doente, eu era muito doente, e ele sempre do meu lado, gente, sempre do meu lado. Quantas vezes eu tive crise no serviço, o psiquiatra me trancava dentro da sala, me mandava chamar, ele chegava lá com tanta vergonha, eu sentia a vergonha que ele tinha. E o psiquiatra conversava com ele e falava, eu vou internar ela. E ele falava, não, ela não vai internar. Ela vai para casa, eu vou cuidar dela. Mas é perigoso eu mandar ela para casa, só se o senhor assinar aqui e assumir. Não, eu assumo. Eu me responsabilizo. Ele nunca deixou me internar. Nunca, gente. Fui internada por nada disso. Que os médicos falam, me diagnosticou. Eu passo por psiquiatra. Passo sim, gente. Psicólogo não, porque eu não gosto. Eu gosto de conversar com vocês. Conversar com psicólogo eu não gosto. Porque lá ele monta uma coisa na minha cabeça que dá tudo certinho. Quando eu chego na minha casa é totalmente errado daquilo que ele falou pra mim. Entendeu? Então eu não gosto. Psicólogo não. Não sou contra psicólogo, mas não gosto de fazer terapia. Eu fiz 1 ano. Gente do céu. Vocês me perdoam.
Mas eu acho que é bom vocês assistir. Tomara que sirva para alguém. Não viva de passado. Não seja uma estátua de uma mulher de Ló na Bíblia, que Deus falou para não olhar para trás e não viver de passado e não sentir dó, senão viraria uma estátua de sal, porque a cidade de Sodoma e Gomorra estava sendo destruída por fogo por causa do pecado. E Ló e as duas filhas foram embora, e ela ficou com dó e olhou para trás, e ela virou uma estátua de sal, tá? Não viva, não olhe para trás. Hoje eu não sinto mais nada com aquele homem, sabe? Nem de ver, nem de falar, nem de ódio. Não sinto nada, limpou tudo. O meu pai, que eu achava que ele era culpado de tudo, gente, eu amava meu pai de uma tal maneira que eu não pensei que eu fosse sofrer tanto na partida dele. Tanto, eu falava assim, eu só vou saber se eu amo meu pai o dia que eu ver ele dentro de um caixão. E Deus não permitiu que eu visse ele dentro de um caixão, porque ele morreu com aquela enfermidade que não podia ver, gente. Eu nem sabia se ele estava ali dentro mesmo, tá? Só vi o caixão colocando no túmulo. Então nem essa oportunidade Deus não me deu, porque Deus me deu a oportunidade de perdoar ele antes, de amar ele antes, de cuidar dele antes, porque na última noite que ele estava com o Covid, eu já sabia que ele estava positivo, mas lá não constava ainda, mas na outra UPA tinha constado. Eu fiquei a noite inteira com ele, só com uma dose de vacina que eu tinha tomado, passava a mão nele, eu punha o oxigênio, ele morrendo afogado, sem água, eu punha o oxigênio, eu enxugava as lágrimas dele, eu chorava, eu passava a mão, o Senhor me guardou, eu não peguei a doença dele. Foi a última noite que eu passei com ele, ele pedindo, não vai embora, minha filha, não vai embora, minha filha. Na hora que falou que ia internar, ele falava assim, chama a Sônia, eu quero ela comigo. Então, gente, não vale a pena. O tanto de tempo que eu perdi na minha vida, Deus me deu, realizou meu sonho, deu meu filho homem. Graças a Deus que ele está aqui comigo. Acabamos de orar, apresentei ele na mão de Deus. Eu agradeço 24 horas pela vida do meu filho, independente do jeito que ela seja. Esse médico já faleceu faz mais de 30 anos e meu filho está aqui. O que testou ele como natimorto. Então, gente, eu precisava vir falar com vocês, faz muito tempo que eu não gravo e eu precisava vir fazer um desabafo. Então, é um Senta Que Lá Vem História, já deu mais de 40 minutos, mas por favor, você perde tempo sentado numa TV assistindo Netflix ou vendo fofoca da vida dos outros? Perde tempo me ouvindo e assiste os anúncios, que vai ter muito anúncio nesse vídeo, porque através dos anúncios eu vou conseguir receber em abril, através de você eu vou conseguir receber em abril, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não critique, porque se criticar e eu sentir que eu vou excluir, vou excluir, porque não existe, igual eu falei, não existe crítica construtiva, é julgamento, tá? A pessoa já tá julgando a outra. Então não critique. Se você não gostou do vídeo, é só não comentar, tá? Mas como eu amo todos vocês, eu sei que vocês gostam de mim, vocês que estão sempre aqui gostam de mim, eu sei que vocês vão entender o que eu quis dizer. E vão tentar, é um conselho que eu tô dando, não seja uma mulher de Ló, não vire uma estátua só de ficar olhando para trás, viver de passado, viva o presente, enquanto você pode, enquanto você tem. Eu abracei meu esposo, eu pedi perdão, eu falei que eu amava, falei que amava meu filho. Gente, eu passava semanas sem entrar no quarto do meu filho para não ver ele. Agora não, eu falo que eu amo, a gente ora os três juntos. Sabe? Você muda sim, se você quiser e tiver fé em Deus, você muda sim, tá? Porque eu tô conseguindo mudar e você também vai conseguir mudar. Basta você querer e acreditar que Deus tudo pode. A paz de Deus com todos, um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo.